Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, um tema muito importante. O filho é igual com o pai. O que está por trás desta afirmação? Quais as implicações positivas e negativas acerca desta afirmação? Pense bem, se fizermos esta afirmação, o filho é igual com o pai, o filho Jesus é igual com o pai, Deus, e não for verdade, estaremos pecando contra as Escrituras e contra o próprio Deus. No entanto, se fizermos uma afirmação contrária de não aceitarmos a ideia que o filho é igual com o pai e as Escrituras afirmar, então estaremos lutando contra Deus de qualquer forma. Então, para sermos realistas, condizentes com as Escrituras e estarmos do ponto de vista correto, ortodoxo, precisamos fazer a afirmação que a Escritura faz acerca do filho. E precisamos entender que existem afirmações sobre o filho em relação ao pai e afirmações do filho em relação ao pai. Então, quando os apóstolos como Pedro, Paulo, João fazem afirmações acerca do filho em relação ao pai, ou quando o próprio filho, com a sua própria boca, faz afirmação acerca de si e do pai. É o que nós vamos estar estudando nesta lição. Espero que você esteja gostando cada semana deste tema tão importante que está iluminando a nossa mente para compreendermos este Deus triuno. Nós já passamos pela lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Está registrado aqui neste canal da igreja, você pode assistir se não assistiu ainda. Somos cristãos, uma lição acerca da identidade cristã em relação a qualquer outra religião, principalmente o judaísmo, porque o cristianismo nasceu na Palestina com cerca de 120 crentes cristãos judeus, mas a sua identidade não era judaica, porque a identidade da igreja não é uma identidade nacionalista, é uma identidade cristocêntrica divina. A lição de número 3, a encarnação do Verbo, que ele se fez carne, pois já existiram movimentos heréticos que rejeitaram a encarnação de Jesus. Deus é triuno. Foi a lição que estudamos acerca da triunidade de Deus, ou seja, que ele é um único Deus em essência, mas é subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são formas de afirmar os aspectos da divindade, a tripessoalidade de Deus. E a lição 6, que o Filho 5, aliás, Jesus é Deus, é uma afirmação muito clara e contundente. Estudamos na lição passada que ele é Deus. E hoje o Filho é igual com o Pai. Que vamos aprender com esta lição? A nossa lição ela tem 3 objetivos, cada objetivo está subalternado a um capítulo, porque são 3 capítulos, logo ela tem 3 objetivos. Primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito, o monogenés, o único gerado. Segundo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Que seria esta heresia? Subordinacionismo. Vamos saber, para isso que estamos aqui nesta aula. Terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Heresias antigas do 2º século estão presentes no século XXI. Você quer saber quem as defende hoje? Então fique aqui conosco nesta aula
e vamos saber o que é o subordinacionismo e como o filho é igual com o pai. Seja muito bem-vindo à aula de número 6. Subordinacionismo. Vamos começar definindo os conceitos, pois é muito importante quando a gente tem uma ideia central daquilo que vamos estudar, principalmente de um vocabulário terminológico do campo da história e da teologia. O que é o subordinacionismo? Essa palavra sub em latim é abaixo, colocar abaixo. E ordem, que é ordenação, ordinário, colocar na ordem. Subordinação é sub, abaixo da ordem. Ou seja, alguém que está submisso a uma ordem, a um comando. Então, existem dois subordinacionismos da doutrina da cristologia. Primeiro, o subordinacionismo ontológico. O que seria o subordinacionismo ontológico? A palavra ontológico vem de ontos, que quer dizer ser, essência, natureza, é o ser. Essa palavra é bastante conhecida no campo da filosofia e no campo da teologia, porque ela fala do ser, o ontos, né? Então, ontológico, que é o subordinacionismo ontológico? É aquele que diz que o Pai é o único Deus, o Pai é o único Deus verdadeiro. E que o Filho e o Espírito Santo possuem uma divindade inferior ou derivada de Deus, que significa que se o Pai é o único Deus verdadeiro e o Espírito Santo e Jesus não são, logo eles estão subordinados ontologicamente ao ser. Ou seja, é um ser inferior e a subordinação de Jesus e do Espírito Santo, ela não é apenas de função, mas de ser, de essência, de natureza. Logo, essa subordinação ontológica traduz que ele é inferior em natureza, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. E essa doutrina do subordinacionismo ontológico, ela foi defendida por Orígenes, um homem que esteve entre a ortodoxia e a heresia, estava nos dois caminhos, porque suas doutrinas não eram claras, seus pensamentos não eram precisos, ele pensava muito, meditava muito, escrevia muito, mas não havia clareza nos seus ensinos. Então ele serviu aos hereges e aos ortodoxos. Orígenes, que viveu 185 a 254, que era da cidade de Alexandria, no norte do Egito. Também de Alexandria, o presbítero Ário, que diz que Jesus é a primeira pessoa criada. Então, como um ser criado, a sua subordinação, ela é de essência, ele é inferior a Deus, está subordinado ao Pai por ser inferior, por ter sido criado. Orígenes falava do Logos como algo que não teve um tempo que não existiu. Logo, ele é subordinado no ser, na natureza. Então, ele não é Deus no sentido pleno e profundo que a Escritura descreve Deus, a essência da divindade. Então, ele está subordinado ontologicamente, ou seja, a partir da natureza, ele já é inferior, ele já está subordinado ao Pai. Essas doutrinas também que ganharam força a partir de Orígenes, depois foi para Ário, que era um presbítero lá de Alexandria, ela foi rejeitada no Concílio de Nicéia, em 325. E é interessante que tanto os defensores quanto os opositores da doutrina utilizaram argumentos do próprio Orígenes, tanto a favor quanto contra, lá no Concílio de Nicéia, em 325. Essa doutrina do subordinacionismo ontológico foi considerada herética pelo cristianismo tradicional, indigna de confiança de ser aceita, porque na hora que o Filho ele se torna e o Espírito Santo subordinado em essência, em ser, logo ele deixa de ser Deus,
deixa de ser divino para ser criatura, criação de Deus. Mas existe o subordinacionismo econômico ou funcional. Quando fala de econômico, fala de economia, gestão, administração da casa. E funcional diz respeito à função. Por que um subordinacionismo econômico ou funcional? Essas duas palavras, elas são intercambiáveis aqui na doutrina. Porque ela ensina que o Filho, Jesus, e o Espírito Santo são iguais ao Pai em essência, mas assumem papéis diferentes dentro da Trindade. Existe uma submissão temporária, aí é a questão da economia. Uma submissão temporária de função, não de essência. Então, esse subordinacionismo econômico ou funcional, de função, ou de atividades, ou de apenas de gestão, esse é reconhecido como bíblico pelo cristianismo tradicional, porque nós vemos Jesus submisso ao Pai no Novo Testamento o tempo todo. Inclusive, na Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil, no capítulo 3, que trata do Filho, ele trata desse subordinacionismo funcional ou econômico. Ainda que não dê o nome lá econômico ou funcional, mas vai dizer ele está subordinado em função. Porque essa é a ideia de um subordinacionismo funcional ou econômico, mas não ontológico. Atualmente, esse subordinacionismo econômico-funcional ele foi defendido no Concílio de Nicéia, está presente na maioria esmagadora das teologias sistemáticas conservadoras. Rod, Berkhoff, Wayne Grund e tantas outras que têm surgido aí, inclusive na teologia sistemática chamada de dogmática de Karl Barth. Esse resgate desse subordinacionismo funcional. Não confundir o subordinacionismo ontológico, que é tratado como herético, como uma heresia, porque compromete a essência, com o subordinacionismo funcional, porque alguém pode dizer, na nossa declaração de fé está defendendo o subordinacionismo, mas a falta de esclarecimento se ele é funcional ou ontológico leva as pessoas a confundirem a doutrina, porque existe o aspecto negativo dela, que é o que vamos estudar, e na própria lição não deixa claro que existe um aspecto positivo, que é o funcional. Então, eu estou esclarecendo de antemão para facilitar, porque hoje a informação está aberta para todos. Todo mundo tem direito à informação. Então, qualquer pessoa que gosta de estudar e leu a declaração de fé da igreja, ele vai perceber e vai achar que é a mesma coisa. Então, aqui, esse pequeno esclarecimento. Texto áureo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Esse é um texto fantástico, porque ele vem lá do Salmo 45. Como pode um Deus falar a outro Deus sem ser outro Deus? Pois Deus não aceita a existência de outro Deus. Está escrito em Isaías 43:10. Que o Senhor diz, vós sois as minhas testemunhas, para que saibais, entendais e me creais que eu sou e que antes de mim nenhum Deus se formou. E depois de mim nenhum haverá. Então Deus não admite a existência de outro Deus. Como é que ele se diz? Acerca do Filho disso, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então chama o Filho de Deus, que ele tem um trono eterno. Nós vamos ler este salmo dentro da própria lição com mais detalhes, e você verá que o contexto ele declara a distinção de pessoas, mas preserva a unidade da divindade.
A verdade prática diz: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Filho de Deus é título, não é nome. É apenas uma forma de declarar e reconhecer a sua questão posicional, mas é um título, Filho de Deus, e muito forte por sinal. Por quê? Porque tem a tradição, né? Por trás, a história do conceito de filho, né? E sabemos que no conceito de família, de paternidade, esse conceito de filho tem uma força tremenda. Esta porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o filho é igual com o pai. Esta porção qual? A do capítulo 5 do Evangelho de João, assim como o capítulo 1, versículos 1 e 2. Jesus é igual com o pai. Por exemplo, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele tem unidade com ele, estava ao lado, mas ele era Deus. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, em essência, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. E por que existe um embate na fala de Jesus ao afirmar que ele é Filho de Deus? Precisamos saber esses detalhes para facilitar essa compreensão que está implícito por trás dessa afirmação, Filho de Deus e Deus é meu Pai. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos bíblicos. Vamos lá? Primeiro, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O que podemos aprender com esta doutrina? A ideia de filho. Essa palavra filho, ela é muito forte. Primeiro, por quê? A palavra filho, ela pode aparecer em diversos contextos. Por exemplo, vós sois filhos do diabo. João capítulo 8, acho que é o 44. Jesus disse, vós tende por pai ao diabo. Na primeira carta de João, capítulo 3, diz, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós sabemos que essa expressão, ela está dentro de um contexto espiritual e metafórico. A Bíblia fala de filhos de Caim, ou seja, na rebeldia, é filho na rebeldia. É a identificação com a atitude daquele. Logo, é uma identificação com o pai, filho de Caim. Né? Filhos de Belial, é uma identificação com Belial, com aquele demônio, a atitude da pessoa. Isso mostra essa relação de pai e filho, de associar a identificação da natureza da vida. Antigamente, os judeus, eles não preservavam essa ideia de chamar Deus de pai. Deus é pai da nação, não de um judeu individual. Ninguém chama Deus de pai, porque chamar Deus de pai é se identificar com Deus, é se chamar de Deus. Assim como filho de Belial é se tornar um Belial. Filho de Caim é se tornar um Caim na atitude. Então, dizer que é filho de Deus é dizer que é Deus. Então, a nação era chamada de filho de Deus. Nós só encontramos no Antigo Testamento a ideia de pai para a nação de Israel, não para o judeu individual. Então, Deus é o pai da nação. Israel é o filho, Israel é a nação, mas não o judeu individual. Você veja que Jesus, quando começou a falar para os judeus chamarem Deus de pai, ele preserva isso com muito carinho.
ao dizer, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Não orar no singular, meu Pai que estás nos céus. Ele ensina no plural. E ele diz no sermão, o vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Vocês devem fazer assim e assim. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nunca no singular. Pois nem o judeu reconhecia Deus no sentido singular como sendo seu pai, para que não houvesse uma identificação com o divino e se tornasse a uma exigência idolátrica. Mas a ideia de filho ela é importante porque ela relaciona essa igualdade com o pai. Veja aqui como diz, o conceito de filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai. Conforme Mateus, capítulo 23, a gente percebe que a fala de Jesus é essa de mostrar que qualquer que se torna filho daquele, 29 a 31, diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim testemunho contra vocês mesmos que são descendentes dos assassinos dos profetas. Ou seja, aqueles que são filhos dos antepassados dos outros judeus se tornam assassinos tanto quanto participam da mesma natureza porque adornaram seus túmulos, arrumaram suas lápides, eles cuidaram daquele, valorizando-os. No entanto, diz que se tivesse vivido no passado, não se identificariam com suas práticas nocivas. Então, aqui há uma igualdade com o Pai. A identificação de natureza. Nós podemos ver que uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Este Salmo 8,4 tem os salmos poéticos, eles têm paralelismos. O que é o paralelismo? Esse é um paralelismo sinonímico, como está bem explicado aqui, que diz, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. Ou seja, preserva-se o pensamento, mas muda-se as palavras. Então, que é o homem para que o visites, para Deus visitá-lo? E o filho do homem para que te lembres dele. Então, está paralela a ideia. Homem, filho do homem. Te lembres e visites. De igual modo, nós temos o paralelismo antitético, quando opõe. Quando o Senhor diz que os justos são assim, e diz, os ímpios não são assim, são como a moinha. Ele coloca a ideia em oposição entre justo e ímpio, entre o claro e o escuro, é o antitético. Existe o sintético, que é o que faz a síntese do pensamento, mas esse aqui é a repetição de ideia. Então, existe o paralelismo sinonímico, que repete as ideias com outras palavras. Existe o sintético, que fecha o conteúdo explicando. E existe o antitético, que coloca em oposição as ideias. E nesse paralelismo aqui, sinonímico, ele mostra que é o homem para que o visites. O homem é distinto de Deus. E o filho do homem para que te lembres dele. Quer dizer, eles vivem em mundos opostos, diferentes e distintos. Deus e o homem. Deus e o filho do homem. Percebe que existe aqui identidades distintas de natureza, Deus e o ser humano, o humano e o divino. Mas existe essa
identificação por geração, ter sido gerado, participar da mesma natureza, e isso é perceptível porque aqueles que se identificam com a atitude de seus pais revelam a sua participação na mesma natureza, no mesmo ato. Então, a ideia de filho aqui, como igualdade com o pai, identidade de natureza, identificação com geração. O significado teológico, que é o subponto 2, nos mostra igualdade na substância. Agora nós vamos falar de Jesus como filho, o Filho de Deus, Jesus. Primeiro, indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, em João 8,42, eu saí e vim de Deus. Ele tanto saiu quanto veio de Deus. Ou seja, saiu da natureza de Deus e veio de Deus na missão. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16:28. E o retorno dele é que ele sai e que ele volta ao Pai. E deixa esse mundo e volta para o Pai. Em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus declarou ser o Filho de Deus. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores estavam ouvindo Jesus ali, entenderam com clareza mediana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Declarar que era filho de Deus era dizer que era igual a Deus. Porque o judeu ele não faz essa declaração plural. Aliás, só faz no sentido plural. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Mas Deus é o meu Pai? Eu sou o filho de Deus? Isso é característica de Jesus e do cristianismo atualmente. Então, a afirmação de Jesus foi interpretada pelos judeus como uma blasfêmia. E essa blasfêmia era tão grande que a solução era a pena de morte por apedrejamento. Veja o que diz o texto sagrado. Então, havia poucas blasfêmias ou pecados que a pessoa seria punida com a morte por apedrejamento. E essa era uma delas, blasfemar de Deus. E dizer que era Deus era uma blasfêmia que exigia morte por apedrejamento. E a gente vê aqui, no versículo 17 em diante, João 5. Jesus lhes disse, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. É perceptível que a afirmação de Jesus é compreendida pelos judeus. Por isso que eles querem puni-lo por tamanha atitude ou declaração, que para os judeus soou algo blasfêmico. Então, Jesus, o Filho, é Deus. A sua própria fala denuncia, declara e afirma. E ele não abriu mão disso. Ele persistiu na defesa da essência, na sua identificação com o Pai. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai.
A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado diz, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. É o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versículos 6 e 7. E o que diz lá? É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Veja a expressão do Salmo. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Essa é uma afirmação clara, precisa, que Deus ungiu a Deus. Como pode? Se só existisse uma pessoa, isso seria estranho, seria uma loucura, Deus ungindo Deus. Mas não tem dois deuses aqui. Existe um Deus, porém existem duas pessoas. Pois Deus só pode ser único para que ele seja Deus verdadeiro, pleno e perfeito. Ele precisa ser único. Esse é o argumento ontológico de Anselmo, que exige a perfeição e a unidade para que ele seja, de fato, pleno e perfeito e seja Deus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, Jesus disse aos homens. Mas diz assim, que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, porque em Deus não há politeísmo, nem triteísmo, nem duodeísmo. Duo é dois, e deísmo Deus. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. A unidade de Deus é plural, ou seja, essa pluralidade das pessoas, mas unidade da essência. A heresia do subordinacionismo. Orígenes foi um dos primeiros a defender essa doutrina. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Veja que essa expressão aqui não foi feliz. É toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai. Porque isso pode levar alguém a pensar que todo subordinacionismo é herético, quando a nossa própria declaração de fé declara o subordinacionismo funcional e econômico. Agora, o subordinacionismo ontológico do ser é esse aqui, que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos defendiam que Jesus recebeu poder, foi empoderado para representar Deus. Foi capacitado do dunamis, aí dinâmico de dínamos, poder. Ele recebeu poder para se manifestar. Logo, ele não tinha esse poder. Ele é um subordinado. O adocionismo, Cristo foi adotado como filho de Deus, mas não era filho de Deus. Logo, ele é um subordinado.
O arianismo, Cristo foi criado, monarquia dinâmica, empoderado, o adocionismo adotado e o arianismo criado. É a primeira criação de Jeová. Esse tipo de subordinacionismo, que é a submissão incondicional do Filho de Deus, nestas visões, são declaradas como heréticas, doutrinas estranhas que foram condenadas no Concílio de Nicéia. Mas Orígenes, que viveu de 185 a 254, foi o seu principal mentor da ideia subordinacionista da essência, da substância do ser, o que pressupõe uma inferioridade do filho, esse subordinacionismo ontológico. Há, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, que foi um grande erudito, ideias de acordo à ortodoxia e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas, ou seja, fundamentadas na filosofia de Platão, que chegou até Alexandria e chamou de neoplatonismo, e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos, o Orígenes. Nas controvérsias no Concílio de Nicéia, havia os que apoiavam Ário, o presbítero de Alexandria, que defendia que Jesus foi criado, usando Orígenes como base. Como também os que apoiavam Alexandre, da cidade de Alexandria, que fez oposição a Ário, era o bispo de Alexandria. Também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo os seus críticos, parece que a trindade defendida por ele, Orígenes, era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade e na Trindade. Esse subordinacionismo ontológico, reprovado e condenado, tratado como herético na história do cristianismo. No período pré-niceno, o que seria o período pré-niceno? Antes do Concílio de Nicéia, pré-niceno. E esse momento que está ligado aí, pré-niceno, é antes de 325. Esse período, o subordinacionismo foi, nos séculos II e III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo. Para que o monoteísmo não fosse atingido, começaram a subordinar o Filho, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Mas quando negava a divindade, aí caía em heresia. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles faziam com base numa exegese ruim. Exegese vem da palavra ex, que é para fora, e gese, que é conduzir. Conduzir para fora. É você ler o texto e conduzir o significado para fora. Diferente da exegese. Exegese é conduzir o significado para dentro. Então, uma exegese ruim e que deu resultado numa interpretação fora de contexto em algumas passagens dos evangelhos. Até hoje, muitos heréticos, ao abrir os textos do Novo Testamento e perceber a subordinação de Jesus funcional como pessoa, como Messias, como homem encarnado, atribui isso a uma submissão ontológica. Eles confundem totalmente a deidade com a encarnação, confundem totalmente a subordinação de função, de economia, de atividade com a questão da natureza, da substância, da essência.
E isso gerou interpretações errôneas. E é assim que surgem as seitas, as heresias, pelo fato de não compreenderem corretamente o texto e estabelecer um significado precipitado e genérico de questões que são subjetivas. Então, métodos usados pelos subordinacionistas. Esses métodos, nós já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus. Somente ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui essas características. Romanos capítulo 1, de 1 a 4, nos mostra que Paulo disse que foi separado para o evangelho de Deus, que foi revelado nas Escrituras pelos profetas acerca de seu Filho, que foi ressuscitado em poder e declarado Filho de Deus pelo Espírito Santo. No entanto, os subordinacionistas pinçam, eles ficam pinçando, pegam uma pinça, né, e saem buscando os textos que lhe apraz para contextualizar, para aplicar a sua doutrina. Pinçam as Escrituras aqui e ali, utilizando-se de passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Por exemplo, Jesus diz assim, onde o puseram, ele chegou em Betânia e viu as irmãs Marta e Maria chorando muito, a multidão, e ele chorou também, e ele faz a pergunta, onde o puseram? E disseram, vem e vede. O homem Jesus pergunta onde colocaram o corpo de Lázaro. No mesmo Evangelho de João, capítulo 6, está escrito, veja que nós não podemos fazer uma doutrina como uma referência e generalizar o conceito de imediato. Mas veja no mesmo Evangelho o que diz. Capítulo 6, versículo 5 e 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Ou seja, Jesus fazia perguntas apenas para testar os seus, mas já sabia o que ia fazer, já sabia qual era a necessidade do povo, já sabia o que precisava ser realizado. Então, isso fica claro que não há limites para Jesus, o Filho de Deus. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Existem dois aspectos aqui da nossa lição, que é o primeiro no contexto islâmico, ou seja, dentro da religião islâmica, o islamismo. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro da doutrina. Basta ler Efésios 1, 21, que diz que Cristo está acima de todo poder, todo principado, todo nome que se possa ser citado na face da terra. Em Filipenses 2, 8 a 11, diz que Deus o exaltou de forma soberana, ele deu nome, está acima de todo nome, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre diante de Cristo e declare que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. No entanto, a tradição islâmica, o Alcorão, afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. A interpretação judaica, que se aplica bem no mormonismo, que diz que Deus Elohim teve relações com Maria. Os islâmicos pressupõem essa ideia para rejeitar que Jesus seja filho de Deus.
O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, conforme Marcos 5,7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, João 8,42, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, conforme Mateus 1,18 e Lucas 1,35. Mas veja o que o Alcorão nos diz. Os capítulos do Alcorão são chamados de Sura. Então, na Sura 4, versículos 170 e 171, na página 81 da tradução de Mansur Shalita, está escrito: ó adeptos do livro. Os adeptos do livro são os cristãos e os judeus. Não vos excedais em vossa religião, e não digais de Deus, senão a verdade. O Messias Jesus, o filho de Maria, nada mais é do que o mensageiro de Deus, e sua palavra e um sopro de seu espírito que ele fez descer sobre Maria. O Messias nunca se envergonhará de ser um servo de Deus, ou seja, um submisso a Deus. O Islã, ele rejeita a filiação de Jesus, rejeita a divindade de Jesus, rejeita a morte na cruz de Jesus, que é a morte expiatória, e rejeita a ressurreição de Jesus. Mas o testemunho das Escrituras é favorável à divindade de Jesus, à concepção virginal de Jesus pelo Espírito Santo, à vida impecável de Jesus e à essência consubstancial do Filho com o Pai. Então, a visão islâmica não bate com a visão cristã. São ensinos distintos, doutrinas distintas, religião distintas. O movimento das Testemunhas de Jeová, que é um movimento do século XX, este movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses, pois afirmam que o Deus Todo-Poderoso é Jeová, depois o Deus Poderoso, o Todo-Poderoso é o Pai, Jeová, e o Deus Poderoso é Jesus. E em seguida, acredite em outros deuses menores. Testemunhas de Jeová, de fato, dizem isso. Veja essa publicação que está na obra Deve-se Crer na Trindade, das Testemunhas de Jeová, do corpo governante, da Torre de Vigia, na página 29. Está escrito, isso aqui é uma print da página: visto que a Bíblia chama humanos, anjos e até mesmo Satanás de Deus ou deuses, Jesus e deuses ou poderosos, o superior Jesus no céu pode corretamente ser chamado de Deus, e um Deus não deve isso. Pode ser chamado, mas logo ele não é. Percebe? Então, o subordinacionismo da doutrina ariana está presente na doutrina das Testemunhas de Jeová. E assim nós podemos ver que há mais um conflito, pois a Bíblia diz que há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo, em 1 Coríntios 8:6. Nós cremos em um único Deus. Eis uma boa pergunta que incomoda as Testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Porque se disser que é uma divindade verdadeira, então tem que ser Deus. Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso.
A nossa conclusão é que o termo filho, que é um termo abrangente por diversos aspectos, em relação a Jesus, tem sido assunto de debates teológicos desde o período dos pais da igreja, que é o período pós-apostólico, período patrístico. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. E aqui nós finalizamos mais uma lição. O Filho é igual com o Pai. Nós te aguardamos para a próxima lição, para darmos continuidade à lição de número 7, no qual vamos estudar o tema A Natureza Humana e Divina de Jesus. Um grande abraço.